Distribuição Comev, Amsterdã 2000. Com o Dr. Agit Fernando. O evangelista proclama que Jesus Cristo é o único caminho e pede uma resposta de fé. Versão brasileira, Dublamix, Rio. Me foi dado o privilégio de poder compartilhar desta conferência. O meu tópico é: Jesus Cristo é o único caminho e pede uma resposta de fé em Jesus Cristo. Afirmar a singularidade de Cristo é uma das mais urgentes necessidades na igreja hoje, porque há uma hostilidade na doutrina, dentro e fora da igreja. O pluralismo é a abordagem dominante das religiões na maioria dos países do mundo. E de acordo com o pluralismo, todas as religiões são mais ou menos iguais. Não se pode dizer que um caminho seja supremo e o único que leva à salvação. Em muitos países, quando você proclama que Cristo é o único, as pessoas lembram a chamada era colonialista, na qual os chamados países cristãos tinham a supremacia e nos dominavam. Agora, quando nos envolvemos no evangelismo, dizem que está havendo um novo colonialismo e que as pessoas tentam nos dominar novamente. E há agora também o fundamentalismo do budismo, hinduísmo e islamismo. E para esses fundamentalistas, o evangelismo é perigoso e deve ser impedido. Mesmo na igreja, muitos cristãos estão negando ou se envergonhando dessa afirmação de que Cristo seja único. Parece que o mundo todo é hostil à nossa doutrina. Evidentemente, é um tópico amplo e há muito a dizer. O que gostaria de fazer hoje é destacar algumas questões importantes que nos afetam ao compartilharmos o Evangelho de Jesus Cristo. Vou citar apenas 3 textos bastante comuns. Isso não quer dizer que a doutrina da singularidade de Cristo esteja apoiada em apenas alguns textos. É uma doutrina que se estende pelo Novo Testamento. Em quase todas as páginas nós a vemos. O primeiro texto que gostaria de ler está em João 14:6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Em Atos 4:12. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser alvos. E em 1 Timóteo 2:5 nos foi dito: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. João 14:6 nos dá uma clara compreensão da singularidade de Cristo. Como caminho, ele é único, porque é somente por meio dele e de sua obra que nós podemos encontrar a salvação. Como a verdade, ele é único, porque somente ele é a verdade absoluta. Enquanto outras ideologias possuem diversas verdades, mas Jesus apenas é a verdade absoluta. Como a vida, ele é único, porque ele abre caminho para que possamos experimentar a vida em sua plenitude. Para vivermos a experiência que Deus preparou para nós. E é a única vida totalmente plena. Ainda assim, essa crença está sob fogo cerrado hoje em dia. Nesta mensagem, eu espero responder a alguns dos desafios que se apresentam à nossa crença na singularidade de Cristo. Uma abordagem diferente da verdade, como eu disse. A maioria dos países do mundo tem uma visão pluralística da verdade. Os pluralistas dizem que não existe a verdade absoluta. Para nós, a verdade absoluta significa a verdade que é tão perfeita e completa que todas as pessoas, em todo lugar, precisam se submeter a ela. A verdade absoluta é para todos, mas os pluralistas dizem que não existe a verdade absoluta. Seria uma verdade objetiva,
A Bíblia seria o objeto e eu sou a verdade subjetiva. E a verdade objetiva nos foi revelada por Deus, por Jesus, e depende de cada um de nós aceitá-la e nos submeter a ela. As pessoas dizem hoje que é pessoal, que é subjetivo. Para nós cristãos, o coração da verdade é que Deus nos revelou algo que está fora de nós, um objeto ao qual nós reagimos e dizem então que a verdade é subjetiva, tem a ver com a minha experiência. Essa tem sido a visão da verdade por séculos nas religiões da Ásia, como o budismo e hinduísmo. Mas recentemente se tornou bastante popular no Ocidente. Também dizem que o Ocidente entrou na era pós-moderna. Há uma revolta em ter que se submeter a algo fora de si próprios. Coisas como leis científicas, a Bíblia e Deus. Dizem que essas coisas nos tornaram máquinas e escravos e que precisamos ser liberados. O que é importante é ser o sujeito, não coisas fora de nós como a Bíblia ou Deus. Então a verdade é subjetiva, pessoal, a minha experiência. Você tem sua verdade e eu tenho a minha. Se a sua verdade for boa para você, ótimo. Então, neste caso, não há necessidade de converter os outros. Não precisamos impor a nossa religião às outras pessoas. É o que ouvimos hoje em dia. Porém, Jesus nos disse que Ele é a verdade absoluta. Todas as pessoas deveriam vir até Ele e se submeterem a Ele. É claro que Jesus sabia que muitas pessoas se oporiam à sua afirmação. Portanto, Ele nos diz o seguinte, em João capítulo 14. Ele nos dá motivos para crer que Ele é a verdade absoluta. Ele diz nesta passagem, se vós me conhecesseis a mim, também conheceríeis a meu Pai. E já desde agora o conheceis e o tendes visto. E diz algo similar no versículo 10:2. O que ele diz é que ele é igual a Deus. Desde o primeiro capítulo de João, esta verdade é apresentada. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E Deus criou o universo, e Ele é o Senhor absoluto do universo. Ele certamente pode ser a fonte da verdade absoluta, se Ele é o próprio Deus. Mas muitos irão se opor a essa afirmação de que Ele é igual a Deus. Jesus antecipou isso e forneceu evidências para sustentar essa afirmação também. No verso 10 ele diz que suas palavras mostram que Ele é igualmente Deus. Não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Em outras palavras, o que Jesus diz é que, quando vocês me ouvirem falar, entendam que é Deus que está falando. Quando Jesus falava, suas palavras eram divinas. Ele fez afirmações que apenas Deus poderia fazer. E há muitas dessas afirmações na Bíblia. Afirmações que apenas Deus poderia fazer. Que Ele é o Salvador do mundo. Que Ele é o juiz da vida eterna das pessoas. Que Ele é aquele que perdoa nossos pecados. Que Ele é o Senhor absoluto. Havia um estudante asiático que estudava o inglês através do Novo Testamento. Estudava o Evangelho de João. E no meio da aula o aluno subitamente se levantou. E andou pela sala dizendo que aquelas não eram as palavras de um homem. Eram as palavras de Deus. Quando ouvimos as palavras de Jesus, sabemos que são palavras de Deus. Mas Jesus sabia que alguns rejeitariam essas afirmações. Jesus previu isso também e disse em João 14:11, crede-me que estou no Pai e o Pai em mim. Mas se não creem em mim, crede ao menos por causa das mesmas obras. Aqui ele está dizendo que se nós não pudermos acreditar em suas palavras, Jesus diz que devemos considerar seus atos.
Devemos olhar sua vida impecável e seus milagres, que provam quem ele é e as afirmações que fez. E a afirmação suprema é a ressurreição. E ao olharmos isso, vemos que quem agiu dessa forma é uma pessoa muito importante. Ele fez declarações sobre quem é o Senhor absoluto do universo. Como já foi dito várias vezes, uma pessoa que faz esse tipo de afirmações deve ser um mentiroso, um lunático, alguém que está totalmente iludido ou enganado sobre si mesmo, ou ele deve ser realmente quem diz ser. Quando olhamos para a vida de Jesus, não podemos dizer que ele foi um mentiroso, ou um lunático, ou uma pessoa iludida. Sua vida nos convence forçosamente a levar suas palavras muito a sério. Hoje, há um reconhecimento universal de que a vida de Jesus é um maravilhoso exemplo para as pessoas. Se for assim, devemos levar a sério o que ele diz. Porém, o que está acontecendo é que muitas pessoas estão separando a vida de Jesus das suas palavras, porque elas não aceitam que ele seja o Senhor absoluto. Dizem apenas que ele teve uma vida maravilhosa. Mas não dá para separar essas duas coisas, porque ele disse tantas vezes, não apenas uma ou duas, que se tornou parte integrante da sua vida. A vida dele nos força a levar a sério suas palavras. E estas palavras dizem que ele é o Senhor absoluto do universo. Muitas pessoas não fazem esta ligação. E é algo que não devem fazer. Havia um budista devoto no Sri Lanka. E quando ele se aposentou, ele costumava pegar livros emprestados na biblioteca da sua cidade. E uma vez ele pegou um livro sobre a vida de Jesus. Ao ler o livro, ele viu que era uma vida sem paralelo na história. E resolveu saber mais a respeito daquela vida. Ele foi até a cidade de Colombo, que é a capital do Sri Lanka. E lá havia uma livraria cristã. Ele entrou e disse que queria saber mais sobre a vida de Jesus. Uma coisa levou a outra. E este homem se tornou cristão. Ele se deu conta de que a vida de Cristo era tão surpreendente que ele precisava fazer algo a respeito daquela vida. A Bíblia estabelece a singularidade de Cristo tão claramente. Como as pessoas podem rejeitar essa crença hoje? Eu poderia dizer muitas coisas, mas gostaria de compartilhar com vocês um motivo pelo qual as pessoas a rejeitam. Alguns dizem que o que os evangelhos registraram como sendo as palavras de Jesus não são necessariamente o que ele realmente disse. O que teríamos então seria o que a igreja primitiva acreditava sobre Jesus, que por ser um ser tão extraordinário, as pessoas colocaram palavras em sua boca. As pessoas, achando que ele fosse o caminho, colocaram em sua boca as palavras, "Eu sou o único caminho". Diziam que Jesus era Deus e colocaram estas palavras na boca de Jesus. O que estão dizendo seria que o Evangelho não é um documento histórico. Isto se aplica particularmente ao Evangelho de João, que contém bastante teologia. Essas pessoas dizem que o fato de haver tanta teologia mostra que o autor não estava interessado em história. Ao fazer isso, descartam essas afirmações sobre a singularidade de Cristo, alegando que Jesus de fato nunca fez essas afirmações. Entretanto, quando lemos os evangelhos, vemos que os autores dos evangelhos desejavam ardentemente escrever exatamente o que aconteceu na vida de Jesus, e não meramente o que a igreja acreditava sobre ele. O evangelho de Lucas começa com as seguintes palavras, Lucas 1:4. Tendo, pois, muitos empreendido por em ordem a narração dos fatos que entre nós se cumpriram, segundo nos transmitiram os mesmos que os presenciaram desde o princípio, e foram ministros da palavra. Pareceu-me também a mim conveniente descrevê-los a ti, ó excelente Teófilo, por sua ordem, havendo-me já informado minuciosamente de tudo desde o princípio.
para que conheças a certeza das coisas que já estás informado. Lucas certamente sofreu para escrever o que Cristo realmente disse e fez. E algumas pessoas dizem que João não é um livro histórico. Porém, curiosamente, dos 4 evangelhos, o de João é aquele que tem mais detalhes de geografia, tempo e condições políticas e sociais. Ele estava interessado em detalhes históricos. E dentre esses detalhes, aqueles que puderam ser verificados estavam corretos. João certamente estava interessado nos detalhes históricos. Atualmente, estudiosos estão se dando conta desse fato, estão modificando sua compreensão sobre a pessoa de João como escritor. Eles perceberam que João estava escrevendo história. Então as pessoas dizem isso. Eu quero dizer aqui que os autores escreveram como se estivessem escrevendo a história. Eles escreveram numa era em que a memória das pessoas era muito melhor do que a nossa. Devido ao sistema de educação adotado, eles podiam decorar muitas coisas. E não fazemos isso hoje porque temos a televisão e os livros. Eles aprenderam a decorar textos maiores do que o Evangelho. Eles consideravam os ensinamentos de Jesus como sendo de vital importância. E, portanto, algo a ser lembrado. Além disso, as coisas foram escritas logo depois das coisas terem acontecido. Muitas pessoas sabiam o que Jesus havia dito, e os ensinamentos foram dados em público, não em particular. Se as coisas escritas não fossem verdade, então as pessoas seriam contestadas pelas pessoas. Mas os debates sobre os primórdios do cristianismo não são sobre o que Jesus disse, mas sobre o significado do que disse. Eles aceitam que foi ele quem ensinou. Os primeiros cristãos estavam comprometidos com a verdade. E tendo escrito o Evangelho logo depois da ida de Cristo para os céus. Se não fosse verdade, as pessoas teriam dito que estava errado. Mas elas não o fizeram. Portanto, a forma como escreveram, o comprometimento delas era tal que podemos acreditar que o que elas escreveram é um relato fiel do que Jesus disse e fez. O que estamos dizendo é que Jesus declarou ser o Senhor absoluto. Ele lutou por suas palavras. E quem for sábio aceitará as palavras desse grande homem. As pessoas também dizem que a doutrina da unicidade foi mantida no Ocidente, onde havia apenas o cristianismo durante muitos séculos. E que então tiveram que manter essa doutrina. Dizem que agora outras religiões chegaram ao Ocidente. E o cristianismo não é mais a única religião. Agora, entretanto, quando cristãos do Ocidente encontram pessoas de outras crenças que vieram a seus países, eles são forçados a substituir essa doutrina por uma visão pluralística. De fato, o cristianismo pode ter sido a única religião no Ocidente por muito tempo, mas a doutrina da unicidade de Cristo não foi criada no Ocidente, foi criada no século I do Império Romano. Com exceção dos judeus, todos os outros povos eram pluralistas, e foi nesse contexto que nasceu a doutrina da singularidade absoluta de Cristo. E as nossas sociedades da Ásia? Somos cercados de outras religiões. Onde eu fui criado, há 3 casas da minha casa, em Colombo, havia um templo budista, uma família budista, uma família hindu, uma família muçulmana suni e uma família muçulmana xiita. E tínhamos um bom relacionamento com todos eles. Ainda assim, fomos apresentados a um infalível ensinamento da Bíblia, de que Jesus é o único caminho para a salvação. Então nós aceitamos isso, porque acreditamos nas palavras de Jesus. A Bíblia nos confronta com a maravilhosa verdade da singularidade de Cristo, sobre ele ser o único caminho para a salvação. Se é verdade, então devemos fazer disso nosso objetivo. Persuadir as pessoas a respeito da verdade sobre Jesus Cristo. E no livro de Atos, a palavra persuadir é usada 8 vezes em conexão com o evangelismo.
E o que quis dizer é que devemos raciocinar com as pessoas até que suas mentes se modifiquem e elas abandonem seus antigos pensamentos e venham para Cristo. Nós atraímos as pessoas para que reajam à mensagem e venham ao encontro de Jesus. E em quase todas as mensagens de Paulo no livro de Atos, as pessoas responderam à sua mensagem, a não ser uma vez em Listra, onde Paulo não pôde terminar sua mensagem em virtude de problemas com a multidão. Em todas as outras há algo sobre a reação, há avisos, há chamados para o arrependimento, para a salvação. 2 vezes, antes mesmo do apelo ter sido feito, como no caso de Felipe e Eunuco e na casa de Cornélio. Nós precisamos convocar as pessoas a atenderem ao chamado. Há 28 anos, eu era estudante de teologia. Estava com meu professor, Dr. Jacob Simmons, no final de semana de pregação. Ele pregava a maior parte do tempo e eu pregava uma vez por semana. Quando terminei de pregar, ele me disse algo que jamais esquecerei, porque eu não havia feito algo naquele verão. Ele disse, agite, sempre que você pregar, deve pregar por um veredicto. A verdade é tão importante que convocamos as pessoas a reagir. E por isso pregamos para um veredicto. Qual é o veredicto? É a resposta que queremos. A Bíblia chama de fé. E na fé incluímos o arrependimento, deixando para trás o nosso passado e nos colocando nas mãos de Deus. No livro de Atos, Pedro diz, aqueles que chamam em nome do Senhor. Ele pede para chamarem as pessoas em nome do Senhor. Em Atos, novamente, Paulo diz ao centurião, ao guarda, crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo. Eu acho que hoje em dia, na igreja, as pessoas estão sendo brandas demais a pedir que se reaja ao Evangelho para a salvação. Até mesmo nos círculos evangélicos, estão dizendo que as pessoas podem ser salvas de outra forma. Paulo é muito claro quanto a isso. Ele diz em Romanos 10, versículos 13 e 14, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em que não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Temos que levar o Evangelho ao mundo para que as pessoas creiam em Jesus. As pessoas podem perguntar, por que crer é tão importante para a salvação? Por que esse chamado em nome do Senhor traz a salvação? O motivo pelo qual é tão importante é porque nos leva ao âmago da questão do pecado. Adão e Eva comeram um fruto proibido da árvore do conhecimento do bem e do mal. E ao fazerem isso, eles acharam que ficariam iguais a Deus. Eles decidiriam o que é bom ou ruim. Eles poderiam se salvar sozinhos. E no fundo o pecado é exatamente isso, independência de Deus. Mas como não podemos nos salvar sozinhos, teremos de ser julgados e enfrentar a punição. Mas Deus, em sua graça, nos fornece um caminho, através da obra de Cristo. Deus nos oferece a salvação como uma dádiva. E quando a aceitamos, somos perdoados. Somos justificados como se não tivéssemos pecado. E encontramos a salvação. E esta é a única forma de apagar a culpa do pecado de nós. Temos que aceitar a mensagem. Ao invés de tentarmos ser independentes de Deus, devemos nos entregar a Deus. E dizer, Deus, não posso me salvar, me salve. Quero abandonar o meu passado, me salve. Quando exercitamos a fé, quando cremos, o que estamos fazendo é reverter o que aconteceu no jardim do Éden. Estamos devolvendo o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal a Deus. Dizendo, seja o meu Senhor. Eu estou cansado de tentar gerir a minha própria vida. Fé é a chave para a salvação. Precisamos parar de tentar nos salvar sozinhos. Deus fará aquilo que não podemos fazer. Por isso o Evangelho traz boas novas. Jesus faz por nós aquilo que não podemos fazer.
Este é um outro aspecto importante sobre a singularidade de Cristo. Jesus é o único caminho para a salvação. Há muitas coisas boas em outras religiões, mas elas não salvam. Como disse alguém, as religiões dizem experimentem. O Evangelho diz, creiam. As religiões dizem presenciem. O Evangelho diz, obtenham. As religiões dizem tentem. O Evangelho diz, aceitem. Religiões dizem, façam isso. E o Evangelho diz, já foi feito. Então temos uma mensagem a dar a este mundo, que Jesus é o único caminho para a salvação. Mas enfrentamos uma objeção quando fazemos isso. As pessoas dizem que estamos sendo arrogantes. Como vocês ousam declarar que o seu caminho é melhor do que o nosso? Como ousam dizer que suas ideias são melhores do que as nossas ideias? Em primeiro lugar, devo dizer que não são nossas ideias. Não são apenas nossas convicções. São fatos com os quais Cristo nos confronta. Ele se apresenta a nós como o Senhor do Universo e nos invoca a aceitar esta verdade. A verdadeira arrogância seria nós, humanos, rejeitarmos o que o Senhor proclama a respeito de si. Seria como um empregado que vai trabalhar numa firma e se recusa a aceitar que o gerente geral seja, na verdade, o gerente geral. Quem somos nós para rejeitarmos o que Cristo diz, para podermos nos encaixar ao gosto de nossa sociedade? Podemos aceitar que os não cristãos pensem assim porque eles não sabem. Mas quando vemos isso vindo da igreja, eu acho que é uma coisa muito grave. No entanto, existe a acusação de que sejamos arrogantes e temos que responder a ela. A primeira coisa que gostaria de dizer é que a própria natureza do Evangelho nos impede de ser arrogantes. Em Efésios 2, versículos 8 e 9, nós lemos: porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Os cristãos são pessoas que aceitaram que não podem se salvar, mas que se surpreendem pelo fato de que Deus tem piedade deles. Até mesmo o nosso ministério é resultado da misericórdia, e não porque mereçamos estar no ministério. É por misericórdia. Como Paulo tantas vezes citou, e ficamos tão surpreendidos que voltamos nossa atenção para Deus por gratidão. E a arrogância se concentra no eu. A gratidão se concentra no outro. E quando somos gratos a Cristo por nos salvar, nos damos conta de que não podemos ser arrogantes. O Evangelho e a arrogância são incompatíveis. Mas ficamos emocionados. Emocionados por Deus ter nos salvado. Há uma excitação pela gratidão e queremos compartilhar o Evangelho com os outros. Pedro e João disseram em Atos 4:20, não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Em Romanos 1:14-15, Paulo diz, pois sou devedor, tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Por isso, quanto está em mim, estou pronto a anunciar o Evangelho também a vós outros em Roma. E por que ele estaria tão pronto? Ele diz no versículo 16, porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Ele diz que não se envergonha, o que é uma negação dupla, meus amigos. Vamos colocar positivamente. Eu estou emocionado. E por isso eu quero pregar o Evangelho, diz Paulo. É o poder de Deus que modifica as pessoas. E não é a arrogância que nos faz compartilhar o Evangelho. É a emoção com a verdade do Evangelho. Há muitos anos, quando a cirurgia ainda não tinha progredido muito, havia um menino pobre, um povoado na Inglaterra.
O pai desse menino havia morrido e a mãe era muito pobre. E ele tinha uma deformidade nos pés. Os pés eram virados para dentro. Era muito difícil caminhar. Um amigo da família, uma pessoa rica, que havia ouvido falar sobre um médico que corrigia esse tipo de deformidade. Este amigo pediu à mãe que lhe entregasse o seu filho. Eu o levarei a Londres e tomarei conta dele. Ele fará a operação e ele voltará já operado. Então eles foram. A mãe recebeu uma carta dizendo que a cirurgia havia sido bem sucedida. Finalmente recebeu notícias de que o filho voltaria. Ela foi ansiosamente até a estação. O filho voltou. E a mãe lhe disse que não devia falar nada. Apenas ande pela estação diante de mim. E ele andou e voltou. E ela pediu que ele andasse mais uma vez pela plataforma. Ele foi e voltou. Então o filho pôde falar o que queria dizer. E disse assim: mamãe, eu jamais ficarei satisfeito até que conheça aquele médico em Londres. Ele é o melhor homem do mundo. Meus caros amigos, isso não é arrogância. Isso é emoção. Deus fez algo por nós. E por ter feito algo por nós, queremos compartilhar o Evangelho com os outros. É claro. É claro que nem sempre as pessoas se convencem. Mas deixe eu dizer uma coisa. Mesmo que seja difícil acreditar em nossas ideias e no Evangelho como o nosso, uma coisa que não se pode negar é a vida humilde e sagrada. E acho que é um grande chamado hoje para vivermos vidas humildes e sagradas neste mundo. A Bíblia deixa claro que a mensagem é de que Cristo é o Senhor e que o mensageiro é um servo. Paulo diz em 2 Coríntios 4:5, porque não pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor, e a nós mesmos como vossos servos por amor de Jesus. Em 1 Coríntios 9:19, Paulo diz, porque sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. O próprio Jesus foi apresentado como alguém que tomou para si a natureza de um servo. Acho que é uma mensagem muito importante para nós hoje e que é muito poderosa nesse ambiente. Se nos enxergarem como servos, será muito difícil para eles nos atacar e serão desafiados a considerar o Evangelho. Foi o que aconteceu na Índia no ano passado, quando um missionário da Austrália, Graham Steen, e seus 2 filhos foram queimados no jipe em que estavam. E as pessoas se envergonharam disso porque eles eram servos. Estavam trabalhando entre os leprosos. E então, quando a esposa dele veio publicamente declarar seu perdão, as pessoas ficaram ainda mais envergonhadas. Porque um número muito grande de cristãos adota a posição de servos. As pessoas podem rir de nós, podem até querer nos explorar, mas a certa altura serão obrigadas a notar. Notarão o poder dessa vida e a hostilidade se reduzirá e serão receptivas ao Evangelho. Em Mateus 5,16, Jesus disse que sua luz brilhe diante dos homens, para que possam ver seus bons atos e honrem seu Pai nos céus. Eu estive numa aldeia budista uma vez, e um budista, sabendo que eu ia pregar, me perguntou: por que vocês querem tentar mudar nossa religião? Por que não podem deixar que budistas fiquem sendo bons budistas e cristãos permaneçam como bons cristãos? Eu respondi: acreditamos que há um Senhor que criou este mundo e que este Deus ama o mundo. E Ele sabe que o mundo está em crise e que encontrou a resposta para os problemas deste mundo. Nós sabemos dessa solução. E agora
temos que compartilhá-la. E se não o fizermos, seremos egoístas. O que é errado para nós. Nós não temos outra escolha. O Criador agiu para salvar o mundo. Nós encontramos a mensagem. As pessoas sem ela estarão perdidas, perdidas para sempre. Nós recebemos a mensagem. Vamos ser dignos dela. Deus nos abençoe. Amém.